As luzes são fortes. A música cresce, uma melodia perfeitamente ensaiada preenchendo cada canto do santuário. Fileiras e mais fileiras de assentos estão ocupadas. Mãos são levantadas e vozes se unem em um coro que parece abalar os alicerces do edifício. De fora, é um quadro de vida vibrante, uma comunidade de fé próspera. Parece um ajuntamento de devotos, uma congregação totalmente viva e ardendo de paixão por Deus. Tudo parece estar em seu devido lugar. Os instrumentos, os cantores, a multidão bem vestida, tudo contribui para uma atmosfera de adoração poderosa. Qualquer um que olhasse veria uma igreja florescendo, um testemunho de vitalidade espiritual e sucesso na era moderna. Mas olhe mais de perto. Vá além da superfície polida, dos movimentos sincronizados e das demonstrações emocionais. O que jaz nos corações daqueles que estão neste espaço sagrado? O fogo é genuíno ou é meramente uma performance para a multidão? O olhar do Senhor penetra mais fundo que o nosso. Ele não se impressiona com o espetáculo exterior ou com a grandeza da produção. Ele perscruta as câmaras ocultas da alma, pesando os motivos e medindo a verdade interior. Ele sabe a diferença entre um coração que realmente bate por ele e um que está simplesmente cumprindo rituais, um eco vazio do que foi criado para ser. Ele vê além do barulho e no silêncio do espírito. Nessa multidão, nem todos que estão perto do altar serão levados. Nem todo frequentador assíduo é verdadeiramente a noiva. O arrebatamento não é para aqueles que simplesmente marcam sua presença semana após semana, cumprindo um dever religioso. É reservado para aqueles que têm uma aliança, um relacionamento profundo e vinculante com o noivo. É para aqueles que carregam o selo de uma aliança íntima, não apenas um registro de sua presença em um prédio. O chamado final não será para uma congregação, mas para indivíduos cujos corações estão ligados ao dele. A distinção é crítica. É a diferença entre ser um espectador nos bancos e ser parte da noiva amada. O versículo de Apocalipse ecoa com uma relevância arrepiante. Conheço as tuas obras. Tens fama de que vives, mas estás morto. Este é o diagnóstico aterrorizante para uma igreja que dominou a arte da aparência, mas perdeu a substância de sua fé. Tem um nome, uma reputação de estar viva, de ser um farol de luz. Mas Deus, que tudo vê, entrega um veredito devastador. Você está morto. A atividade, os programas, as músicas, os sermões, tudo pode existir enquanto o cerne espiritual está sem vida. É um aviso que deveria causar um arrepio na espinha de todo crente que se acostumou com a forma da piedade, enquanto nega seu poder. Uma grande separação está por vir, uma que distinguirá entre aqueles que apenas conhecem o Rei e aqueles que são intimamente conhecidos por ele. Não será uma separação baseada em denominação de igreja, conhecimento doutrinário ou no número de anos dedicados ao serviço. Será uma separação baseada na condição do coração. A trombeta soará para aqueles que cultivaram uma história secreta com Deus, um relacionamento nutrido nos momentos de quietude, longe dos aplausos e do olhar público. Somente aqueles que têm uma aliança genuína ascenderão. Estar presente no prédio da igreja não é o mesmo que ter uma aliança com o Rei dos Reis. É uma verdade que nos faz engolir em seco e que todos nós precisamos encarar. O mundo admira a performance, ele celebra o carisma, o talento e a execução impecável. Ele concede prêmios para as músicas mais emocionantes, os discursos mais eloquentes e as demonstrações mais impressionantes de fervor religioso. Nossa cultura é condicionada a aplaudir o que pode ver e medir. Mas o céu opera com um sistema de valores completamente diferente. O reino de Deus não busca performance. Ele busca a verdade. Ele procura a autenticidade, corações quebrantados e contritos, espíritos que estão verdadeiramente em chamas com amor pelo Salvador. Para aqueles que possuem a forma da fé,
mas lhes falta o fogo interior, que tem a aparência de piedade, mas sem o poder do Espírito Santo. Uma dura realidade os aguarda. Eles serão deixados para trás. Este é o cerne da grande decepção dentro da igreja moderna: a sutil substituição de um relacionamento genuíno por uma religiosidade polida. Tornamo-nos especialistas em criar a experiência perfeita de domingo de manhã, completa com iluminação de palco, máquinas de fumaça e música emocionalmente manipuladora. Aprendemos os rituais, memorizamos as tradições e aperfeiçoamos a aparência exterior de devoção. Mas será que trocamos a intimidade por um show? Será que trocamos o óleo sagrado do Espírito pelo combustível barato do esforço humano? Precisamos nos perguntar se estamos buscando o coração de Deus, ou simplesmente construindo um palco maior e mais impressionante para a nossa própria glória. O chamado é para retornar ao que realmente importa. É um chamado para abandonar as tradições vazias e os rituais ocos que deixam nossas almas estéreis. É um convite para buscar a verdadeira intimidade com o Pai, cultivar uma vida de santidade genuína e garantir que nossas lamparinas estejam cheias do precioso óleo da sua presença. Uma grande separação está por vir, uma triagem divina que distinguirá não entre denominações ou doutrinas, mas entre os estados mais íntimos dos corações humanos. Este não é um julgamento baseado em quantos domingos você frequentou ou em quantos comitês você serviu. É uma separação que dividirá aqueles que apenas conhecem o Rei daqueles que são intimamente conhecidos por Ele. A trombeta final e gloriosa não soará para um grupo coletivo, mas para indivíduos que cultivaram uma história secreta com Deus. Um relacionamento sagrado nutrido nos momentos silenciosos e invisíveis da vida, longe dos aplausos e da validação do olhar público. Somente aqueles que possuem uma aliança genuína e viva ascenderão. Precisamos entender que a presença física dentro de um prédio de igreja não é o mesmo que ter uma aliança espiritual com o Rei dos Reis. Esta é uma verdade séria, que todos nós devemos confrontar com urgência e honestidade. O mundo em que vivemos é obcecado por performance. Ele celebra o carisma, recompensa o talento e glorifica a execução impecável. A sociedade concede seus maiores prêmios às músicas mais emocionantes, aos discursos mais eloquentes e persuasivos, e às exibições públicas mais impressionantes de fervor religioso. Toda a nossa cultura é condicionada a aplaudir o que pode ser visto, o que pode ser medido e o que pode ser empacotado para consumo. Mas a economia do céu opera em um sistema de valores completamente diferente, muitas vezes invertido do nosso. O reino de Deus não busca a performance polida, busca a verdade crua e sem verniz. Ele procura a autenticidade, corações quebrantados e contritos, e espíritos que estão genuína e apaixonadamente em chamas com um amor puro pelo Salvador. Para aqueles que possuem a forma exterior da fé, mas carecem de seu fogo interior, para aqueles que têm a aparência de piedade sem o poder transformador do Espírito Santo, uma realidade dura e aterrorizante os aguarda. Eles serão deixados para trás. Este é o cerne da grande decepção que se infiltrou na igreja moderna, a substituição sutil, quase imperceptível, do relacionamento genuíno e vivificante por uma religiosidade polida e morta. Tornamo-nos mestres da arte, especialistas em criar a experiência perfeita de domingo de manhã, completa com iluminação de palco profissional, máquinas de fumaça atmosféricas e arranjos musicais emocionalmente manipuladores, projetados para evocar uma resposta específica. Aprendemos diligentemente todos os rituais corretos, memorizamos as antigas tradições e aperfeiçoamos a aparência exterior de devoção profunda e duradoura. Mas em nossa busca pela excelência, será que tragicamente trocamos a verdadeira intimidade por um show espetacular? Trocamos o óleo precioso e sagrado do Espírito Santo pelo combustível barato e combustível do esforço e talento humanos?
Precisamos nos perguntar corajosamente se estamos realmente buscando o coração de Deus ou se estamos simplesmente construindo um palco maior e mais impressionante para nossa própria glória e reconhecimento. O chamado que ecoa do céu hoje é um apelo desesperado para retornar ao que realmente importa, a essência fundamental da nossa fé. É um chamado claro e urgente para abandonar as tradições vazias que não oferecem vida e os rituais ocos que deixam nossas almas secas e estéreis. É um convite profundo para buscar uma intimidade verdadeira e vulnerável com o Pai, para cultivar uma vida de santidade genuína, momento a momento, e para garantir diligentemente que nossas lâmpadas espirituais estejam cheias até a borda com o óleo precioso e insubstituível de sua presença manifesta. O noivo não está voltando para um elenco de artistas habilidosos ou atores religiosos. Ele está retornando para uma noiva pura e imaculada. Ele deseja um povo cujos corações são completa e totalmente dele, cujas próprias vidas são um testemunho vivo de um relacionamento profundo, duradouro e autêntico com ele. O tempo de brincar de igreja acabou. O momento de ser a igreja, a verdadeira, viva e preparada noiva de Cristo, é agora. É um estado perigoso, este lugar onde a forma da religião se torna um substituto para o fogo de Deus. Podemos ter todos os elementos certos no lugar: os cultos estruturados, a precisão teológica, os programas de alcance comunitário e os vibrantes grupos de jovens. Nossas igrejas podem ser modelos de eficiência e organização, admiradas por outros por seu crescimento e impacto. No entanto, sob essa fachada impressionante, uma morte espiritual pode estar se espalhando como uma doença. O perigo reside em sua sutileza. Ninguém decide se tornar espiritualmente morto. Isso acontece gradualmente, através de uma série de pequenos compromissos onde o ritual substitui o relacionamento, onde a agenda substitui a busca e onde a atividade substitui a unção. Esta é a condição da igreja em Sardes, uma igreja que tinha nome e reputação de estar viva, mas o Senhor da igreja declarou que estava morta. Este é o grande confronto que todos devemos enfrentar: a batalha entre a religiosidade e o relacionamento. A religiosidade está preocupada com o externo. É sobre cumprir regras, preencher deveres e manter uma aparência de retidão para os outros verem. Ela prospera na tradição, em fazer as coisas do jeito que sempre foram feitas, porque o familiar proporciona uma sensação de segurança. O relacionamento, por outro lado, é sobre o interno. É sobre o lugar secreto de oração, a confissão honesta do pecado, a alegria de ouvir a voz de Deus e a entrega diária à sua vontade. É dinâmico, imprevisível e às vezes bagunçado, porque envolve a interação contínua e viva entre uma alma e seu Criador. A religiosidade pode ser praticada sem amor, mas um verdadeiro relacionamento é fundado inteiramente nele. O mundo, e até mesmo outros cristãos, podem admirar sua performance. Eles podem louvar sua dedicação, sua consistência e seu conhecimento das Escrituras. Mas Deus não está olhando para sua performance. Ele está olhando para o seu coração. Ele não se impressiona com a altura de suas mãos levantadas no louvor se o seu coração está longe dele. Ele não se move pela eloquência de suas orações públicas, se elas não nascem de um lugar de comunhão genuína. O aplauso dos homens é uma moeda fugaz e enganosa. Pode fazer você se sentir validado e espiritual, enquanto sua lamparina interna está ficando sem azeite. A verdadeira medida de sua saúde espiritual não é o que acontece quando os holofotes estão sobre você, mas o que acontece quando você está sozinho, no silêncio, quando ninguém além de Deus está observando. Portanto, devemos ser vigias atentos sobre nossas próprias almas. Devemos examinar constantemente nossos motivos e nos fazer as perguntas difíceis. Estou indo à igreja para encontrar Deus ou para ser visto pelos outros? Meu serviço é um ato de amor adorador ou um meio de obter aprovação?
Minha leitura da Bíblia é uma busca para conhecer Deus mais profundamente ou simplesmente uma disciplina para me sentir justo? A diferença é tudo. Um caminho leva a uma forma vazia e sem vida, um túmulo lindamente decorado. O outro caminho leva a uma intimidade cada vez maior, uma vida vibrante e transbordante, e uma prontidão para o retorno do noivo. Não se deixe enganar pela ilusão da forma. Busque a substância, busque o relacionamento, busque o próprio coração de Deus. Na economia divina, a moeda não é realmente o que fazemos, mas, sabe, por que fazemos? Duas pessoas podem realizar a mesma ação, cantar a mesma música, dar a mesma quantia em dinheiro ou servir no mesmo ministério. Mas uma pode ser um ato de pura adoração, enquanto a outra, bem, é apenas um gesto vazio e sem valor. A diferença está no coração. O olhar de Deus, ele ignora a ação externa e penetra diretamente na fonte, na motivação que impulsiona a ação. É por isso que as duas pequenas moedas da viúva valiam mais do que as grandes somas dadas pelos ricos. O presente dela não era uma performance de generosidade, era uma oferta de total confiança e amor sacrificial. O céu não mede nossas obras pelo tamanho ou visibilidade, mas pelo peso do amor e da sinceridade que elas carregam. Um coração cheio de amor por Deus torna cada pequeno ato de obediência precioso aos seus olhos. Isso nos leva à questão crítica do azeite mencionado na parábola das 10 virgens. Este azeite não é algo que pode ser comprado, vendido ou emprestado no último minuto. Ele representa a própria presença do Espírito Santo na vida de um crente. Uma presença que é cultivada ao longo do tempo, através de um relacionamento persistente e pessoal com Jesus. É o resultado de incontáveis horas gastas em sua palavra, de lutar em oração, de escolher a obediência quando é difícil e de render a própria vontade a dele. Este azeite é a substância por trás da forma, o fogo que faz a lâmpada brilhar intensamente. Você pode ter uma lâmpada linda, uma vida que parece boa por fora, mas sem o azeite, ela é completamente inútil quando a escuridão chega e o noivo aparece. O mundo, honestamente, é projetado para nos distrair de cultivar esse azeite. Ele nos empurra para uma vida de correria, barulho e conexões superficiais. Ele nos tenta a preencher nosso tempo com atividades que parecem espirituais, mas que não têm o poder de transformar nosso ser interior. Podemos preencher nossas agendas com eventos da igreja, pequenos grupos e projetos de serviço. Tudo isso enquanto negligenciamos a única coisa que é realmente necessária: sentar aos pés de Jesus. A história de Maria e Marta é um lembrete atemporal dessa verdade. Marta estava ocupada com muitos afazeres, uma coisa boa e necessária, mas Maria escolheu a melhor parte, que era estar na presença do Senhor. A maior tragédia é estar tão ocupado trabalhando para Deus que não temos tempo para estar com Deus. No final das contas, a escolha é nossa a cada dia. Vamos investir nosso tempo e energia em polir o exterior do copo, aperfeiçoando nossa performance religiosa para uma plateia de homens? Ou vamos nos comprometer com o trabalho silencioso, muitas vezes invisível, de encher nosso vaso interior com o azeite da sua presença? O noivo está vindo para uma noiva cujo amor não é uma declaração pública, mas uma devoção particular e ardente. Ele está procurando por aqueles cuja santidade não é um fardo pesado que carregam para a exibição, mas um perfume que emana naturalmente de uma vida saturada nele. Abandonemos o palco e busquemos o lugar secreto, pois é no lugar secreto que a verdadeira relação é forjada, e é a moeda dessa relação que nos concederá a entrada na festa de casamento. A parábola que Jesus conta em Mateus, capítulo 25, é, honestamente, uma das mais sóbrias em toda a Escritura, uma história que deveria nos tirar de qualquer sono espiritual. Ela fala de 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar o noivo. Observe as semelhanças. Todas as 10 eram virgens.
simbolizando um estado de pureza exterior e separação do mundo. Todas as 10 estavam esperando pela mesma pessoa, o noivo. Todas as 10 tinham lâmpadas, representando sua profissão de fé. Elas estavam no mesmo ambiente, faziam parte da mesma festa de espera e compartilhavam a mesma expectativa da chegada iminente do noivo. De longe, todas pareciam idênticas. Todas faziam parte do mesmo grupo, aparentemente unidas em propósito e prontidão. Elas pareciam a igreja, esperando seu Senhor. No entanto, uma distinção crítica as dividia em 2 grupos. 5 eram prudentes e 5 eram tolas. A diferença não estava em suas lâmpadas, sua virgindade ou sua expectativa inicial. A diferença estava em algo oculto, algo que elas carregavam consigo pessoalmente. As virgens prudentes levaram óleo extra em vasos junto com suas lâmpadas. Isso não foi meramente um pensamento tardio, foi um ato de preparação deliberada e cuidadosa. Elas entenderam que o noivo poderia demorar, que a espera poderia ser mais longa do que o esperado, e se prepararam de acordo. Esse óleo representa a realidade interior de uma vida cheia do Espírito Santo, uma história pessoal com Deus que não pode ser falsificada ou emprestada. Ele simboliza um relacionamento profundo e duradouro, que alimenta a chama da fé através das longas e escuras noites de espera. As virgens tolas, por outro lado, pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo extra. Elas tinham a forma, mas lhes faltava a substância. Elas estavam contando com a chegada rápida do noivo. A delas era uma fé superficial, uma prontidão que era apenas aparente, despreparada para qualquer atraso ou provação. Elas presumiram que fazer parte do grupo era suficiente, que a empolgação coletiva as levaria adiante. Elas representam aqueles que fazem uma profissão de fé, que frequentam a igreja e parecem ser crentes, mas que negligenciaram o cultivo secreto e pessoal de seu relacionamento com Deus. Sua vida espiritual é sustentada pelo impulso da multidão, não por um reservatório interno profundo da presença de Deus. Elas estavam presentes, mas não estavam verdadeiramente preparadas. Esta é a lição crucial para nós hoje. Não basta simplesmente estar no lugar certo, entre as pessoas certas, com o vocabulário certo. O Senhor não está procurando um coletivo. Ele está procurando indivíduos cujos corações queimam por Ele. O óleo do seu pastor não pode te salvar. A fé da sua família não pode te salvar. A reputação da sua igreja não pode te salvar. A preparação é pessoal. Você deve ter o seu próprio óleo. É sobre o tempo que você passa sozinho com Deus quando ninguém está olhando. É sobre as batalhas secretas que você luta em oração e os atos silenciosos de obediência. Você pode estar no mesmo culto que outra pessoa, mas estar em um nível completamente diferente de prontidão. Não se trata de estar perto da ação. Trata-se de estar preparado para a sua chegada. A parábola continua com um detalhe que, honestamente, diz muito sobre a nossa condição humana. Enquanto o noivo demorava, todas as 10 virgens ficaram sonolentas e adormeceram. Este é um ponto profundo. Tanto as prudentes quanto as imprudentes dormiram. A espera foi longa, e o cansaço do mundo cobrou seu preço de todos. Isso mostra que viver neste mundo caído, mesmo como um crente devoto, pode levar a momentos de fraqueza, distração e fadiga espiritual. As prudentes não eram super-humanas. Elas estavam simplesmente preparadas. O sono delas não as desqualificou, porque a sua previsão já havia levado em conta a demora. A presença do sono em ambos os grupos as iguala em sua humanidade, mas é a presença do azeite que, no final das contas, as separará. Então, à meia-noite, a hora mais escura e inesperada, um grito ecoou: "Eis o noivo! Saiam ao seu encontro!" O grito quebrou o silêncio e o sono. O tempo de espera havia oficialmente terminado. O momento que todos esperavam finalmente havia chegado. Não em um momento conveniente ou previsível,
mas de repente, no meio da noite. Isso significa a repentinidade da volta de Cristo. Não acontecerá em nosso horário ou de acordo com nossas previsões. Virá como um ladrão na noite, em uma hora em que o mundo está dormindo, perdido em sua própria escuridão e distrações. O grito será um som de alegria máxima para alguns e um som de puro pânico para outros. É a convocação final e inegociável. Imediatamente, todas as virgens acordaram e apararam suas lâmpadas. Naquele momento de despertar súbito, a verdade de sua condição foi revelada. As prudentes, com seus vasos de azeite extra, apararam com confiança seus pavios e suas lâmpadas queimaram intensamente, prontas para iluminar o caminho para o noivo. A preparação delas valeu a pena. Mas para as imprudentes, este foi um momento de terror. Ao apararem suas lâmpadas, viram as chamas piscarem e morrerem. A luz delas estava se apagando. O suprimento superficial de azeite com que começaram não foi suficiente para suportar a longa espera. O pânico tomou conta. A aparência externa de prontidão foi exposta como uma farsa vazia no momento crucial da verdade. A falta de preparação delas se tornou um fracasso catastrófico. Em seu desespero, as imprudentes se viraram para as prudentes e disseram: "Deem-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Este é o grito daqueles que percebem tarde demais que a fé não pode ser transferida. Você não pode pegar emprestado o relacionamento de outra pessoa com Deus. Você não pode viver dos vapores espirituais dos outros. O azeite do Espírito Santo, a história de intimidade com Jesus, é uma posse pessoal que deve ser adquirida individualmente. A resposta das virgens prudentes não foi egoísta, mas verdadeira. Não haverá o suficiente para nós e para vocês. Vão antes aos que vendem e comprem para vocês. Elas estavam afirmando uma realidade espiritual. O tempo de preparação havia acabado. O tempo para o casamento havia chegado. A resposta das virgens prudentes nos força a confrontar uma verdade dura. Elas mandaram as nécias comprar o próprio azeite, mas já era meia-noite. Os mercados estavam fechados. A hora da aquisição havia passado. Essa instrução não era uma solução prática, mas uma ilustração da impossibilidade. A oportunidade de se preparar tinha sido desperdiçada durante as longas horas de espera. Agora, no momento em que o noivo estava chegando, elas foram enviadas em uma missão inútil. Elas deixaram o local do encontro, abandonando seu posto no momento mais crítico, em um esforço desesperado de última hora. A partida delas selou o destino, pois estavam ausentes quando o noivo apareceu. Enquanto estavam ausentes nessa busca sem esperança, o noivo chegou. E aquelas que estavam prontas, as virgens prudentes com suas lâmpadas brilhando, entraram com ele para a festa de casamento. Foi um momento de alegria suprema. A espera paciente delas, a preparação diligente e a fé duradoura foram recompensadas. Elas não apenas viram o noivo à distância, elas entraram com ele. Elas se tornaram participantes da celebração, não apenas espectadoras. Esta é a promessa para todo crente que mantém sua lâmpada cheia, que nutre seu relacionamento com Cristo. Eles não serão deixados de fora, mas serão recebidos na alegria eterna. E então, as palavras mais aterrorizantes: "E a porta foi fechada." A finalidade desta declaração é absoluta. A porta da oportunidade, a porta da graça, a porta da preparação foi fechada e trancada. Não haveria segundas chances, nem extensões, nem apelos. A separação foi completa e irreversível. Um momento depois, as virgens nécias voltaram, sua missão um fracasso, trancadas do lado de fora. Elas bateram, clamando: "Senhor, Senhor, abre-nos." O apelo estava cheio de urgência. Elas agora entendiam a gravidade do erro. Elas usavam o título certo, Senhor, mas era tarde demais. O clamor era de pânico, não de relacionamento nutrido. A resposta do noivo é uma das mais arrepiantes da Bíblia. "Em verdade vos digo,
não vos conheço. Ele não disse, chegaram tarde ou ficaram sem azeite. Ele disse, não vos conheço. A falha não foi logística, foi relacional. A falta de azeite foi o sintoma externo de uma realidade interna. Elas não tinham conhecimento real, pessoal e íntimo do noivo. Elas sabiam sobre ele, esperaram por ele em sentido geral, mas não eram conhecidas por ele. Esta é a tragédia final. Fazer parte da festa de espera, mas ser um estranho para aquele que você está esperando. A parábola termina com um mandamento. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Quem é a noiva para quem o noivo retorna? Apocalipse 19 nos dá uma pista. Chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. O foco está na noiva. Ela está preparada, não por acaso, mas por uma vida de devoção intencional. Sua prontidão é ativa, uma busca consciente pela pureza e amor por seu noivo. Ela não é pega de surpresa pelo momento. Ela o antecipou o tempo todo. A Escritura descreve sua vestimenta. Foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Essa veste nupcial não é conquistada por mérito, mas dada pela graça. Contudo, é tecida de suas obras de justiça. Todo ato de fidelidade, todo sacrifício silencioso, toda escolha pela santidade se torna um fio em seu vestido. Sua vida é sua vestimenta, costurada ao longo de anos de caminhada com Deus. Essas obras não conquistam a salvação. Elas fluem dela, o fruto de uma vida conectada a Cristo. Ela não é adornada com conquistas ou reputação, mas com a beleza da retidão. Até o menor e mais oculto ato de bondade ou perdão adiciona brilho à sua vestimenta eterna. Sua beleza é o sinal visível de um coração devotado ao seu Rei. A verdadeira noiva é conhecida não por sua igreja ou doutrina, mas pela veste que ela tece, uma vida de retidão. Suas escolhas diárias importam eternamente. Ela vive para o dia do casamento, não para o fim de semana. Tarefas mundanas se tornam sagradas. Lutas se tornam oportunidades para adicionar outro fio de luz. Seu foco singular, ser encontrada bela e pronta aos olhos dele. Para a verdadeira noiva, a santidade não é um fardo, é um perfume. Não se trata de regras, mas do aroma natural de uma vida passada com o seu amado. Como uma flor libera seu perfume, a noiva exala a presença de Cristo de sua intimidade com Ele. Sua santificação é um deleite, não um dever. O mundo pode ver sua separação como restrição, mas ela sabe que é libertação, aproximando-a da verdadeira alegria. Sua fidelidade é provada no lugar secreto, não em palcos públicos. Ela vive para uma plateia de um, sua devoção vista apenas por seu noivo. Os menores atos de amor, as orações silenciosas, as escolhas diárias, esses são o seu perfume. Ela não está apenas presente na igreja, ela tem uma aliança, um pacto do coração. Seu relacionamento é marcado por conversas constantes, buscando seu conselho em todas as coisas. Ela não é fã de Jesus, mas sua noiva, totalmente devotada em todas as áreas da vida. O amor alimenta sua preparação e torna a obediência uma alegria. Ela não é motivada pelo medo, mas pelo anseio por aquele que sua alma ama. Todo ato de justiça, cada momento gasto cultivando o óleo, é um ato de amor. Como Maria de Betânia, ela derrama sua vida como uma oferta perfumada aos seus pés. Esta é a noiva que o noivo conhece, vestida de justiça, perfumada com um amor inabalável. Jesus pinta um quadro marcante da separação final, não um êxodo em massa, mas uma divisão íntima e pessoal. Duas mulheres moem grãos juntas. Uma é levada, a outra deixada. Vida comum, subitamente dividida pela eternidade. Proximidade não significa preparo. Você pode compartilhar o banco da igreja, a casa, o trabalho, mas a prontidão não pode ser transferida. A volta do Senhor é um momento de seleção individual, não de associação em grupo. A que é levada é conhecida pelo Senhor,
Seu coração pertence a Ele mesmo nas tarefas diárias. Jesus repete: 2 homens no campo, um levado, um deixado. Parceria cotidiana, eternamente dividida. O arrebatamento vai separar famílias, amizades e locais de trabalho. É um evento pessoal, revelando a verdadeira condição de cada coração. Não podemos confiar na herança familiar, nos programas da igreja ou em líderes espirituais para nos salvar. Deus não tem netos, apenas filhos. A aliança é pessoal. O momento da separação expõe quem realmente pertence a Ele. A pergunta não é: minha igreja está pronta? Mas sim: eu estou pronto? Você está cultivando seu próprio azeite? Tecendo sua própria veste de atos justos? Você é conhecido pelo noivo, não como mais um na multidão, mas como um amigo querido. A chamada final revelará a realidade de cada coração. Apenas aqueles com um relacionamento pessoal serão levados. O resto será deixado. Não importa o quão perto eles estivessem. A grande separação não é sobre reputação pública, mas sim sobre a realidade particular. Deus arrebata indivíduos com uma aliança, não coletivos. A trombeta reconhece a fidelidade, não a fama. O sucesso terreno, grandes seguidores, adoração que viraliza, livros campeões de venda, não significa nada na economia do céu. O chamado é sintonizado com corações em sintonia com Deus, não com aplausos humanos. A devoção de um crente humilde e desconhecido é ouvida mais claramente do que um nome famoso com um coração frio. A presença na igreja não é suficiente. A aliança é forjada nas escolhas diárias, quando ninguém está olhando. Perdão, pureza, verdade e o constante voltar-se para Jesus. Estes formam a substância da aliança. Como uma aliança de casamento, é um sinal exterior de uma promessa interior. A verdadeira noiva usa esta aliança em seu coração, abandonando todos os outros amores por ele. Deus não procura fãs, mas uma noiva ligada pelo amor. A separação final revela quem realmente disse sim com suas vidas, não apenas com seus lábios. Ela distingue entre frequentadores e a verdadeira noiva, entre conhecer os cânticos e conhecer o Salvador. Não seja um mero espectador, forje sua própria aliança. Cultive sua história secreta com o Rei. Deixe seu coração ser selado com fidelidade, para que, quando o clamor da meia-noite vier, ele o chame pelo nome. A aliança é pessoal, e o convite é agora. A cena final: igrejas iluminadas e decoradas. Mas a atmosfera mudou. Os bancos estão silenciosos, os cânticos ecoam em paredes vazias. O brilho exterior esconde um vazio interior. O reino está pronto, a festa preparada, o rei à porta. No entanto, muitos santuários, cheios de atividade, carecem de verdadeiros adoradores. O altar está pronto, mas a noiva está ausente. Nem todo frequentador está preparado. Alguns corações estão frios, satisfeitos com o ritual, sem um relacionamento verdadeiro. O céu lamenta quando o amor abandona o altar. A verdadeira medida da igreja são corações rendidos, não tamanho ou desempenho. De repente, a verdadeira noiva desaparece, sem alardes, apenas a ausência silenciosa daqueles que realmente pertenciam. As luzes permanecem, mas o fogo se apagou. A multidão fica, mas os portadores da aliança são levados. A Escritura adverte: você tem fama de estar vivo, mas está morto. O arrebatamento é pessoal, não corporativo. O reino espera por uma noiva preparada, não por uma apresentação. O santuário está aberto a todos, mas apenas a noiva entra na festa de casamento. Com o santuário esvaziando, um clamor se eleva. Não do palco, mas do coração do Espírito. O reino está pronto. O noivo está à porta. Não é um chamado distante, mas um convite presente e vivo. Deus não está chamando artistas, voluntários ou espectadores. Ele está chamando amantes. Ele está procurando aqueles que anseiam por sua presença acima de tudo. O tempo da fé morninha acabou. O tempo do óleo emprestado e da devoção de segunda mão passou.
O tempo do amor verdadeiro, ardente e fiel é agora. O chamado não é complicado. Não se trata de uma teologia perfeita ou da frequência impecável à igreja. Trata-se de um coração que bate pelo noivo. Viva agora, como noiva, não como plateia. Esta é a linha divisória entre aqueles que se contentam em assistir da multidão e aqueles que dão um passo à frente, óleo na mão, devoção nos olhos. Deus busca intimidade, não produtividade, sinceridade, não espetáculo. A voz do Espírito Santo é suave, mas urgente. Não se contente em estar presente no altar. Torne-se o altar. Este é o clamor do céu, que a noiva se apronte. Isso significa arrependimento onde houve comprometimento, busca onde houve complacência, amor onde houve apenas dever. O noivo não está distante, ele está à porta, esperando ser recebido por sua amada preparada. Chega de atrasos, chega de desculpas. O tempo de se preparar é agora. O tempo de encher sua lâmpada com óleo é hoje. O tempo de se vestir com atos de justiça é nesta mesma hora. Que isso se torne sua oração. Senhor, não me deixe ser encontrado entre os bancos vazios ou altares frios. Marca-me como teu. Que meu coração queime com o primeiro amor novamente. Não quero simplesmente ter teu nome em meus lábios. Quero tua aliança selada em meu coração. O clamor final não é de medo, mas de santa urgência. A separação está chegando. O noivo está chamando. A única pergunta que resta é: você estará entre a noiva que se levanta para encontrá-lo? Não deixe sua preparação para outro dia. O reino não é uma esperança futura, é uma realidade presente. Cada escolha que você faz, cada ato de devoção, cada oração silenciosa na calada da noite está tecendo sua veste de casamento e enchendo sua lamparina com azeite. Você não foi chamada para se misturar à multidão, para se esconder entre bancos e programações. Você foi chamada para se destacar, para viver como a noiva que está esperando, observando e ansiando por seu noivo. O palco não é seu destino, o lugar secreto com ele é. Deixe o medo de perder o casamento se tornar uma paixão por nunca perder a presença dele. Recuse-se a se contentar com um fogo emprestado. Busque Jesus até que seu coração esteja em chamas. Não se contente com uma forma de religiosidade. Avance para o poder transformador da verdadeira comunhão. O aplauso dos homens desaparecerá, mas a aprovação do noivo é eterna. Ande em perdão, ande em santidade, ande em amor incansável. Que cada dia seja um ensaio para a festa de casamento. Este é o momento de renovar seu voto. Deixe de lado toda distração e toda pretensão. Apaixone-se novamente por aquele que te escolheu antes da fundação do mundo. Sua identidade não é membro da plateia, mas noiva. Seu propósito não é preencher um assento, mas carregar a glória dele. Sua recompensa não é aplauso, mas união eterna com ele. O mundo está assistindo, mas o céu está esperando você assumir seu verdadeiro papel. Então, enquanto as luzes diminuem e a música se apaga, deixe sua vida se tornar a canção. Deixe sua devoção se tornar a fragrância. Deixe seu amor se tornar o convite. O reino está pronto. O noivo está à porta. Levante-se, amada. Viva agora como a noiva, pura, preparada e apaixonadamente apaixonada. Este é o seu chamado. Este é o seu destino. A hora é agora.